Nas profundezas de uma mata fechada no coração do Brasil, o ar é tão pesado que parece poder ser mastigado. A umidade se agarra à pele, e o céu, de um cinza chumbo, promete uma tempestade que está a minutos de desabar. E é aqui, neste cenário de tensão absoluta, que dois mundos estão prestes a colidir de forma violenta e definitiva. De um lado, uma força da natureza que não deveria estar ali, um tigre de Bengala, uma pintura viva de laranja e preto, com músculos que ondulam sob a pele listrada como ondas de um mar furioso. Ele está encurralado, ferido, e o som que emana de seu peito não é um rugido, mas um rosnado baixo, gutural, uma promessa de dor para quem ousar dar mais um passo. Do outro lado, um homem. André. A lama já engoliu suas botas, mas ele permanece imóvel, uma estátua de determinação em meio ao caos iminente. Ele é um resgatador, um dos melhores, mas todas as regras, todos os anos de treinamento, parecem ter se dissolvido naquele instante. A uma distância segura, sua equipe grita. São vozes desesperadas, ordens para que ele recue, para que abandone aquela loucura. Mas André não os ouve. Seus olhos estão fixos na criatura à sua frente. E o que ele vê ali nos olhos ambarinos do tigre não é apenas a fúria de um animal selvagem. É algo mais profundo. É um reflexo de dor, de uma vida de crueldade que o animal agora projeta sobre ele. Para aquele tigre, André não é um salvador. Ele é a encarnação de todos os humanos que já o machucaram. O animal se encolhe, preparando o corpo para o bote. É o movimento final. O ponto sem retorno que selará o destino de ambos. O ar fica elétrico. O tempo parece congelar. Cada folha que goteja, cada grito distante, cada batida do coração de André ecoa com uma clareza assustadora. A tragédia não é mais uma possibilidade. É uma certeza a um segundo de distância. E é neste ponto de ruptura, neste instante suspenso entre a vida e a morte, que a nossa história realmente começa. Porque para entender o que está prestes a acontecer, é preciso primeiro responder a uma pergunta que ecoa mais alto que o trovão que finalmente rasga o céu. Como, em nome de tudo, eles chegaram até aqui? Para decifrar a fúria naqueles olhos, para compreender por que um homem arriscaria tudo daquela maneira, precisamos voltar no tempo. Porque aquele tigre não nasceu na selva. Sua história não começou com o cheiro de terra molhada e a liberdade do horizonte, mas com o som metálico de uma tranca e o cheiro de concreto frio. Ele nasceu em cativeiro, um produto valioso e ilegal do comércio de animais exóticos. Seu primeiro nome não foi sussurrado pela natureza, mas dado por um homem que o via não como um ser vivo, mas como um objeto. Um colecionador rico e sem escrúpulos o batizou de Rajá, e sua vida se tornou uma sucessão de jaulas pequenas, correntes pesadas e um abuso silencioso que não deixa marcas na pele, mas quebra o espírito. Rajá cresceu para ser um símbolo de poder, um troféu vivo exibido para impressionar. Desde filhote, ele aprendeu uma única e terrível lição sobre os humanos. Eles eram a fonte de todo o medo, de toda a dor, de todo o confinamento. Sua força era uma prisão, sua natureza selvagem, um crime a ser suprimido diariamente. Ele era um rei sem reino, um predador sem território, e a raiva crescia dentro dele, silenciosa e profunda, esperando o dia em que poderia explodir. Enquanto Rajá aprendia a odiar o mundo dos homens, em outro canto do país, André Costa lutava contra seus próprios fantasmas. Veterinário de campo do Instituto Terra Viva, ele carregava nos ombros o peso de um fracasso que o assombrava. Anos antes, durante uma operação de resgate que deu terrivelmente errado, ele perdeu um filhote de onça pintada. Ele segurou o pequeno corpo sem vida em suas mãos e sentiu algo quebrar dentro de si. Aquela morte se tornou uma ferida que nunca fechou completamente. Uma voz em sua cabeça que sussurrava sobre sua falha. Desde aquele dia, cada animal em perigo não era apenas uma missão. Era uma chance de redenção. Uma promessa silenciosa, feita ao fantasma daquela onça, de que ele nunca mais falharia. Ele não podia falhar de novo. E o destino, com sua ironia por vezes cruel,
Estava prestes a testar essa promessa da forma mais brutal imaginável. A colisão entre esses dois seres feridos não foi um acaso, mas o resultado de uma corrente de eventos posta em movimento a centenas de quilômetros dali. Tudo começou com um estrondo. Uma operação federal planejada em sigilo por meses finalmente desmantelou a propriedade do colecionador ilegal. Para os agentes, era o clímax de uma longa investigação. Para Rajá, trancado em sua jaula, era apenas mais um capítulo do terror humano, amplificado por ordens gritadas, o som de metal sendo torcido e o cheiro de medo no ar. Em meio ao caos da apreensão, com homens correndo em todas as direções, uma das jaulas de transporte foi mal posicionada. Uma brecha, um instante de descuido. Foi tudo o que Rajá precisou. Impulsionado por um instinto de sobrevivência que anos de cativeiro não conseguiram apagar, ele explodiu para fora. Não foi um ato de coragem, mas de puro pânico. Ele correu sem direção, um borrão de listras e fúria, atravessando cercas e desaparecendo na vegetação densa que margeava a propriedade. Pela primeira vez em sua vida, não havia grades à sua frente, mas a liberdade. Para quem nunca a conheceu, tem o gosto amargo do pânico. Rajá se viu em um mundo para o qual não estava preparado. A região do Pantanal, um paraíso para a vida selvagem nativa, era para ele um labirinto verde e úmido, cheio de cheiros desconhecidos e sons que arrepiavam sua pele. Ele era um rei sem reino, um predador que não sabia predar. Os animais selvagens eram mais ágeis, mais espertos, conheciam o território. As primeiras semanas foram uma tortura de fome e desorientação. A majestosa criatura, que um dia fora um símbolo de status, agora era um fantasma faminto, assustado e perigosamente imprevisível. E a fome é uma conselheira terrível. Inevitavelmente, seu desespero o levou para as bordas daquele mundo selvagem, onde a civilização humana fincava suas estacas. As fazendas de gado. O primeiro ataque foi hesitante, desajeitado, mas bem-sucedido. Para Rajá, era a primeira refeição decente em semanas. Para a comunidade local, era o início de um pesadelo. A notícia se espalhou como fogo em pasto seco. Um monstro, uma fera listrada que não pertencia àquele lugar, estava matando o gado. O medo rapidamente se transformou em raiva. Para os fazendeiros, homens e mulheres que viviam da terra, não havia história de cativeiro ou de abuso. Havia apenas uma ameaça direta ao seu sustento e à sua segurança. Eles não viam uma vítima, viam uma praga a ser exterminada. E quando as autoridades demoraram a agir, eles decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Grupos de caça começaram a se organizar, armados e determinados a eliminar a criatura antes que ela fizesse mais estragos. A história de Rajá estava prestes a terminar com uma bala, da mesma forma violenta como começou. Foi então, com a situação à beira de uma tragédia anunciada, que o nome de André Costa e do Instituto Terra Viva surgiu. Eles eram a última esperança, a única equipe no país com experiência para lidar com uma situação tão delicada. A missão era clara, mas beirava o impossível: capturar o tigre vivo e realocá-lo para um santuário. André e sua equipe foram despachados para o Pantanal, entrando em um verdadeiro barril de pólvora. De um lado, um animal traumatizado, inteligente, e agora associando a paisagem aberta a uma luta constante pela vida. Do outro, uma comunidade local hostil, que via a equipe de resgate não como ajuda, mas como um obstáculo para a solução que eles consideravam a única viável: a morte do animal. A caçada havia começado, mas agora eram duas: a dos fazendeiros para matar e a de André para salvar. A perseguição se desdobrou em uma guerra de nervos travada no coração pulsante e impiedoso do Pantanal. Os dias se arrastavam sob um sol escaldante e as noites eram preenchidas por uma sinfonia de sons selvagens que para Rajá era um coro de ameaças. As duas caçadas avançavam em paralelo, mas eram universos distintos. A dos fazendeiros era barulhenta, movida a ódio e cachaça. Eles batiam o mato com facões, soltavam cães de caça e montavam armadilhas grosseiras, que um animal com o instinto de Rajá farejava a quilômetros de distância. Eles deixavam um rastro de destruição,
assustando toda a fauna local e, ironicamente, tornando o tigre ainda mais arisco e imprevisível. A caçada de André era o oposto. Era uma operação de silêncio, paciência e ciência. Sua equipe se movia como fantasmas pela mata, comunicando-se por gestos, analisando pegadas na lama, examinando carcaças para entender o padrão de ataque do animal. Eles usavam drones térmicos durante a noite, na esperança de localizar o calor do corpo do tigre em meio à vegetação. Mas Rajá era mais do que um animal selvagem. Ele era um sobrevivente do mundo humano. Ele conhecia o som de um motor, o cheiro de metal, a silhueta de um homem à distância. Ele era inteligente demais para as armadilhas convencionais. As jaulas com iscas eram ignoradas. Os corredores de contenção, evitados. Cada tentativa de se aproximar o suficiente para um disparo de dardo tranquilizante terminava em fracasso, com o tigre desaparecendo na mata como fumaça. A frustração começou a corroer a moral da equipe de André, e a cada dia que passava, a hostilidade dos fazendeiros crescia. Eles viam a equipe do Instituto como um bando de ecologistas da cidade grande, que não entendiam a realidade da vida ali. A pressão era imensa, mas para André, cada pegada, cada avistamento fugaz contava uma história. Ele não via um monstro como os locais descreviam. Ele via as evidências de um animal em pânico. As pegadas mostravam hesitação. Os ataques ao gado eram desajeitados, obra de um predador que não sabia caçar direito, que atacava por desespero, não por instinto refinado. Ele via uma vítima tentando sobreviver em um mundo que a havia quebrado. Foi em uma clareira, ao analisar os restos de uma novilha, que André teve a confirmação. O ataque não fora limpo, preciso, como o de uma onça pintada. Havia sinais de luta, de inexperiência. E ao lado das marcas das garras, ele encontrou algo que gelou seu sangue. Uma cicatriz antiga, profunda, na pata dianteira de Rajá, marcada na terra úmida. Uma marca que só poderia ter sido feita por uma corrente. Naquele momento, o tigre deixou de ser um alvo e se tornou em sua mente um reflexo de todas as falhas humanas. A raiva que o animal demonstrava não era selvageria, era memória. A tensão atingiu um novo patamar quando o governo, pressionado pelos políticos locais e pela mídia que começava a cobrir o caso como uma história de fera assassina, deu seu ultimato. André recebeu a ligação por um telefone via satélite. A voz do outro lado, fria e burocrática, não deixou margem para negociação. Ele tinha 72 horas. 72 horas para capturar o tigre vivo. Se falhasse, a ordem de abate seria emitida e caçadores profissionais autorizados pelo Estado terminariam o serviço. O relógio começou a correr e cada segundo que passava era como um grão de areia caindo em uma ampulheta que media a vida de Rajá. Aquela noite André não dormiu. Sentado na beira de sua rede, ouvindo os sons da noite pantaneira, o fantasma que ele tentava manter acorrentado em seu passado voltou com força total. Ele viu novamente os olhos do filhote de onça pintada, a vida se esvaindo deles enquanto ele tentava desesperadamente estancar o sangramento. Ele tinha seguido o protocolo à risca naquela época. Tinha feito tudo certo, e o animal morreu em seus braços. A culpa, a sensação de impotência, voltou a sufocá-lo. Rajá não era mais apenas um tigre. Ele era a personificação daquela promessa silenciosa, a sua última chance de acertar as contas com seu próprio fracasso. A missão deixou de ser profissional, tornou-se visceral, pessoal. Era a sua busca por absolvição, e ele não iria falhar novamente. O prazo de 72 horas não era apenas sobre a vida do tigre, era sobre a salvação de sua própria alma. Com o peso daquele prazo esmagando seus ombros, algo mudou em André. O cientista paciente e metódico deu lugar a um caçador febril, movido por uma urgência que beirava o desespero. Ele cortou os períodos de descanso da equipe pela metade, exigindo mais, forçando os limites de todos. Havia uma nova dureza em seu olhar, uma determinação sombria que silenciava qualquer reclamação. O tempo para a ciência havia acabado. Agora era uma corrida bruta contra a morte.
e a própria natureza parecia sentir a tensão. O céu, antes de um azul pálido, começou a se manchar com nuvens escuras e pesadas que se arrastavam lentamente do horizonte, prometendo não apenas chuva, mas um dilúvio. O ar ficou denso, elétrico, e cada rajada de vento que varria a vegetação soava como um sussurro de advertência. As horas se esvaíam. 48, 36. A cada atualização no rádio, o nó no estômago de André se apertava. Foi então que, na manhã do último dia, um chamado desesperado veio de um dos fazendeiros mais afastados. Ele tinha visto o tigre, não em um pasto, mas na beira de um rio lamacento, a vários quilômetros de onde a equipe estava concentrando suas buscas. Era um palpite, uma aposta arriscada, mas era a única que eles tinham. A equipe se mobilizou em minutos, uma caravana de jipes e homens exaustos, rasgando as estradas de terra, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. A perseguição agora tinha dois inimigos, o relógio e a tempestade, que finalmente desabava sobre eles, transformando a terra seca em um pântano traiçoeiro. Eles o encontraram exatamente onde o fazendeiro disse. Na curva de um rio, com a água barrenta subindo rapidamente e um paredão de rochas e vegetação densa às suas costas, Rajá estava encurralado. A chuva caía em cortinas, dificultando a visão, mas não havia como confundir aquela silhueta poderosa e listrada contra o verde escuro da mata. Ele os viu chegando, e um rosnado profundo vibrou pelo ar, um som que parecia competir com o trovão que ribombava à distância. A equipe se espalhou, formando um semicírculo cuidadoso, cada homem sabendo que um movimento em falso poderia ser o último. André pegou o rifle de dardos. Seu coração martelava contra as costelas. Era agora ou nunca. Ele encontrou o flanco do animal na mira, o músculo da coxa, um alvo perfeito. Respirou fundo, tentando acalmar as mãos trêmulas, e apertou o gatilho. O dardo sibilou pelo ar chuvoso, um pequeno projétil de esperança voando em direção ao seu alvo. Por um instante pareceu perfeito, mas no último segundo, Rajá se moveu, um deslocamento sutil de peso para se firmar no chão escorregadio. O dardo, em vez de penetrar fundo no músculo, atingiu o animal de raspão, cravando-se superficialmente na pele e injetando apenas uma fração do sedativo. O efeito não foi a calma, mas a dor e a fúria. O tigre soltou um rugido que não era de um animal, mas de um demônio ferido, um som que rasgou a tempestade e gelou o sangue de todos os presentes. Em um borrão de listras e fúria, ele atacou. Mas não na direção de André. Seu alvo foi o ponto mais fraco da linha, um dos membros mais jovens da equipe, um biólogo chamado Lucas, que em um momento de pânico tropeçou na lama e caiu. O pânico se instalou como uma doença instantânea. Os gritos se misturaram ao som da chuva. A tragédia que André passara anos temendo, o fracasso que o assombrava em seus pesadelos, estava se desenrolando diante de seus olhos, em câmera lenta e cruel. Lucas, no chão, tentava recuar, mas estava paralisado pelo terror. O tigre estava a segundos de alcançá-lo. E foi nesse momento, quando o fracasso parecia não apenas inevitável, mas completo, que André se moveu. Ele não pensou, ele não planejou. Ele apenas reagiu ao eco do seu pior pesadelo. Ignorando os gritos de sua equipe para que ele atirasse, para que usasse a arma letal que carregava, ele largou o rifle na lama e começou a caminhar. Lentamente, deliberadamente, ele avançou, colocando seu próprio corpo diretamente na trajetória do tigre enfurecido entre a fera e o homem caído. Rajá, sentindo o novo movimento, parou sua investida contra Lucas e virou a cabeça maciça. Seus olhos, duas brasas de ódio, cravaram-se em André. A história havia completado seu círculo. Estavam de volta à cena inicial, o homem e o tigre, sozinhos em meio à tempestade, com a morte pairando a um único salto de distância. O rosnado de Rajá se intensificou, transformando-se em um tremor que parecia vir das entranhas da terra. Cada músculo em seu corpo de 200 quilos estava tenso, uma mola prestes a se soltar. Para ele, André era o obstáculo final, a personificação de toda a dor que já conhecera. A chuva lavava as listras em seu pelo, mas não a fúria em seu coração.
A distância entre eles era de meros metros, um espaço que poderia ser coberto em menos de um segundo. Os gritos da equipe de André se tornaram um ruído de fundo, palavras abafadas pela tempestade e pela urgência do momento. André, saia daí! Atire! Pelo amor de Deus, atire! Eram as vozes da razão, do protocolo, do instinto humano de sobrevivência. Mas André não estava mais operando na lógica. Ele estava em um lugar muito mais profundo e perigoso. Naquele instante, ele encarava dois monstros. Um era o tigre à sua frente. O outro era o fantasma da onça pintada. O fracasso que o assombrava, sussurrando que a história estava fadada a se repetir. Seguir o protocolo significava usar a arma letal que pendia em seu ombro. Salvar sua equipe ao custo da vida de Rajá. Seria a decisão correta, a única defensável, e seria a sua condenação final, a prova de que ele não aprendera nada, de que sua busca por redenção era uma farsa. O dilema não era entre salvar um homem ou um animal, era entre perpetuar um ciclo de violência ou arriscar tudo em um ato de fé incompreensível. Ele escolheu o impossível. Ignorando completamente os apelos desesperados, André fez algo que quebrou o roteiro de violência que Rajá conhecia tão bem. Ele não gritou, não levantou uma arma, não fez nenhum movimento brusco para intimidar. Em vez disso, de forma lenta, quase cerimonial, ele começou a se ajoelhar. A lama fria e espessa subiu por suas calças, uma umidade gelada que contrastava com o fogo da adrenalina em suas veias. Ele baixou o corpo, centímetro por centímetro, até que seus joelhos estivessem completamente submersos na terra molhada. E então ele fez o impensável. Ele baixou a cabeça e desviou o olhar. Na linguagem universal dos predadores e das presas, aquele era o gesto supremo. Não era um desafio, não era uma tática, era submissão total, vulnerabilidade absoluta. Ao se ajoelhar e desviar o olhar, André estava comunicando algo que nenhuma palavra humana poderia traduzir. Ele estava dizendo: eu não sou uma ameaça. Eu me rendo. Minha vida está em suas mãos. Ele não falava a língua do tigre, mas naquele momento ele falou a língua universal do medo, da dor e talvez da esperança. Ele estava mostrando àquela criatura que só conhecera dor vinda de homens de pé, que um homem de joelhos poderia ser algo diferente. Aquele gesto mudou tudo. Para o tigre, preparado para um confronto final, para a explosão de violência que seu corpo ansiava, aquilo foi um choque no sistema. Um humano nunca havia feito aquilo. Humanos gritavam, corriam, atiravam, impunham sua dominância. Eles eram a personificação da ameaça. Mas este se encolhia, se oferecia. A confusão paralisou a fúria de Rajá por um instante que pareceu durar uma eternidade. O rosnado profundo cessou, substituído por um som baixo, um grunhido de perplexidade. A tensão em seus músculos, antes pronta para o bote, diminuiu visivelmente. Ele inclinou a cabeça, os olhos ambarinos fixos na figura curvada e imóvel à sua frente, como se tentasse processar uma informação que seu cérebro selvagem e traumatizado simplesmente não conseguia computar. Aquele breve segundo de hesitação foi tudo o que a equipe precisava. Foi a janela de oportunidade que o sacrifício de André criou. A alguns metros de distância, a veterinária-chefe da equipe, que havia recarregado silenciosamente outro rifle, viu a abertura. Naquele instante de calma surreal em meio à tempestade, ela teve uma linha de tiro limpa. O segundo dardo tranquilizante foi disparado. Desta vez, o som foi quase imperceptível, abafado pela chuva. O pequeno projétil cruzou o ar e atingiu o alvo com precisão cirúrgica, cravando-se fundo no músculo do quadril do tigre. Rajá mal reagiu à picada. Seus olhos ainda estavam presos em André, naquele enigma de joelhos na lama. Não houve um rugido de dor, nem um espasmo de raiva. O sedativo começou a fazer efeito, e o grande felino não desabou. Ele sucumbiu lentamente, como se uma onda de cansaço extremo finalmente o vencesse. Suas patas dianteiras cederam primeiro, e ele se deitou na lama com uma estranha delicadeza. Sua cabeça maciça pousou no chão, e seus olhos, antes chamas de ódio,
Agora pareciam carregar uma pergunta silenciosa, uma última tentativa de compreender o que acabara de acontecer, antes que a escuridão do sedativo finalmente os fechasse. Por um longo momento, o único som foi o da chuva batendo na lama e o gotejar das folhas. O mundo inteiro pareceu prender a respiração. A tensão que antes era tão espessa que podia ser cortada, simplesmente se evaporou, deixando para trás um silêncio pesado, quase sagrado. Foi Lucas, o jovem biólogo, quem se moveu primeiro. Ele se levantou, trêmulo, com o rosto pálido coberto de lama e chuva, os olhos fixos em André, que ainda estava de joelhos. Não havia palavras. Apenas um aceno de cabeça lento, carregado com o peso de uma vida que lhe fora devolvida. Um a um, o resto da equipe se aproximou, baixando as armas, os ombros caídos em um misto de exaustão e puro assombro. A veterinária-chefe parou ao lado de André. Pelo protocolo, ela deveria repreendê-lo severamente. Ele havia quebrado todas as regras de segurança, colocado a si mesmo e a todos em um risco inimaginável. Mas ao olhar para o homem ajoelhado na lama e para o tigre magnífico adormecido pacificamente a poucos metros de distância, as palavras do manual de segurança pareceram vazias, inúteis. Tudo o que ela conseguiu fazer foi colocar a mão em seu ombro, um gesto de compreensão que valia mais do que qualquer relatório. Finalmente, André se levantou. Suas pernas estavam dormentes, mas ele mal sentiu. Ele se aproximou do gigante adormecido, cada passo uma mistura de cautela e uma atração inexplicável. Com a permissão silenciosa da veterinária, ele se agachou ao lado da cabeça de Rajá e, com uma mão que ainda tremia levemente, tocou o flanco do animal. O pelo era áspero, molhado, e sob ele podia sentir o poder contido, a subida e descida lenta da respiração profunda. Não havia triunfo em seu toque, mas uma reverência quase dolorosa. E ali, com a mão sobre o pelo listrado, que continha um universo de sofrimento, André sentiu algo se quebrar dentro de si. O peso que ele carregava há anos, o fantasma da pequena onça pintada, que morrera em seus braços, finalmente o deixou. Naquele gesto de empatia impossível, ele não havia apenas salvado o tigre, ele havia salvado a si mesmo. O que se seguiu foi um balé de profissionalismo em meio à tempestade que diminuía. A equipe trabalhou com uma eficiência silenciosa e respeitosa, como se estivessem lidando não com uma fera perigosa, mas com um rei caído. Rajá foi cuidadosamente examinado, seus ferimentos tratados e então, com o auxílio de uma maca especial e o guincho de um dos veículos, ele foi erguido e colocado em uma caixa de transporte reforçada. Durante todo o processo, ele permaneceu em um sono profundo, alheio ao fato de que sua vida de fugitivo havia chegado ao fim. O epílogo desta história não acontece em dias, mas em meses, e se desenrola a milhares de quilômetros daquele rio lamacento. Rajá é transportado para um renomado santuário de vida selvagem, um lugar que é o mais próximo do paraíso que um animal nascido em cativeiro poderia conhecer. Imagens o mostram meses depois, e a transformação é sutil, mas profunda. Ele ainda é uma criatura de poder inspirador, um predador magnífico, que caminha com uma graça silenciosa por vastos hectares de grama verde e árvores frondosas. Mas a fúria em seus olhos se foi. Em seu lugar, há uma calma vigilante, a paz de um ser que não precisa mais lutar por sua próxima refeição ou temer o som de passos humanos. Ele nunca será verdadeiramente selvagem. Essa é a cicatriz permanente da interferência humana, uma verdade agridoce que paira sobre sua nova liberdade. Ele nunca aprenderá os segredos da caça na selva, nunca conhecerá a companhia de sua própria espécie em um ambiente natural. Ele observa os cuidadores à distância, não mais com o ódio que dedicava a seus captores, mas com uma cautela que o tempo talvez nunca apague. Ele está seguro, está em paz, mas é um rei exilado, um monumento vivo à crueldade e, finalmente, à compaixão de nossa espécie. André, por sua vez, encontrou sua própria paz. Ele não se tornou uma celebridade. Sua história foi contada em círculos restritos de conservacionistas, um conto quase mítico
sobre um homem que quebrou todas as regras para fazer a coisa certa. Sua redenção não estava no dardo tranquilizante que finalmente funcionou, mas no ato de se ajoelhar na lama. Aquele gesto, que desafiou toda a lógica e todo o treinamento, salvou 2 vidas naquela tarde chuvosa. A do tigre e a sua própria, libertando-o da culpa que o acorrentava ao passado. A história de Rajá e André se tornou, para aqueles que a conheceram, uma lição poderosa sobre como a compaixão pode ser a força mais formidável de todas. Ela provou que a barreira entre as espécies, por mais espessa que pareça, pode ser cruzada não pela força ou pela dominação, mas pela vulnerabilidade e pela empatia. E nos ensinou que, às vezes, para domar a fera que ruge do lado de fora, é preciso primeiro entender a dor que a alimenta por dentro. Essa verdade, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, ressoa muito além das fronteiras daquele rio lamacento no Pantanal. Ela ecoa nos corredores do Instituto Terra Viva, onde o caso de André e Rajá deixou de ser um relatório de missão e se tornou uma espécie de lenda, um ponto de interrogação permanente sobre os próprios manuais que eles seguiam com tanta rigidez. A ação de André, aquele ato de insubordinação nascido do desespero e da empatia, forçou uma conversa difícil e necessária. O que é, afinal, a verdadeira segurança? É seguir o protocolo à risca, mesmo que isso leve a um resultado trágico? Ou é ter a coragem de reconhecer que há momentos em que a humanidade deve prevalecer sobre a regra, que há linguagens que a ciência ainda não consegue decifrar? Não foi criada uma nova regra formal. Nenhuma cláusula André foi adicionada aos manuais. A mudança foi mais sutil, mais profunda. Plantou-se uma semente de dúvida saudável na mente de cada resgatador. A história passou a ser contada aos novatos não como um exemplo a ser seguido cegamente, pois o risco era inegavelmente imenso, mas como um lembrete. Um lembrete de que os animais que eles se dedicavam a salvar não eram apenas dados em uma planilha, não eram meros objetos de estudo biológico, mas indivíduos com histórias, com traumas, com memórias, e que, por vezes, a ferramenta mais eficaz de um resgate não é um rifle de dardos, mas a capacidade de ver o medo por trás da fúria. Para a comunidade local, a história do monstro que aterrorizava as fazendas também se transformou. Quando a verdade sobre o cativeiro de Rajá veio à tona, a narrativa mudou. O ódio deu lugar a uma relutante compaixão, a uma incômoda reflexão sobre o papel do homem na criação dos próprios monstros, que depois passa a temer. O tigre deixou de ser uma praga e se tornou um símbolo trágico do lado mais sombrio do comércio de animais, uma ferida exposta que os lembrava de que a natureza, quando abusada, responde com a mesma dor que lhe foi infligida. E assim, a história se ramifica, tocando diferentes pessoas de diferentes maneiras, mas sempre retornando aos seus 2 protagonistas, vivendo suas vidas separadas, mas para sempre conectados por aquele momento na chuva. Rajá, em seu santuário, tornou-se um embaixador silencioso. Visitantes e pesquisadores que o observam de uma distância segura não veem um animal de circo domesticado. Eles veem a dignidade selvagem intacta, mas temperada por uma tristeza que parece residir no fundo de seus olhos. Ele não busca o contato humano, mas também não o repele com a violência de antes. Ele simplesmente existe, em um estado de paz agridoce, um lembrete vivo de que algumas feridas podem ser curadas, mas as cicatrizes permanecem para sempre. Ele é a prova de que a segurança pode ser devolvida, mas a inocência, uma vez roubada, jamais retorna. André continua seu trabalho, mas algo nele está irrevogavelmente mudado. O peso em seus ombros se foi, substituído por uma calma que seus colegas nunca tinham visto. Ele ainda é um homem de ciência, preciso e metódico, mas agora há uma nova dimensão em sua abordagem. Ele passa mais tempo observando, escutando, tentando compreender o mundo através dos olhos dos animais que resgata. Ele se tornou um tradutor de silêncios, um leitor de medos. Ele não se vê como um herói. Pelo contrário, ele se lembra daquele momento de joelhos na lama, não como um ato de bravura, mas como seu momento de maior fraqueza, de rendição total. E foi nessa rendição que ele encontrou uma força
que nunca soube que possuía. No final das contas, a jornada de um tigre e um homem nos força a olhar para dentro de nós mesmos. Ela nos pergunta onde traçamos a linha entre o humano e o animal, entre a regra e o coração. E nos mostra que talvez a maior selvageria não esteja na fúria de um predador encurralado, mas na crueldade calculada que o encurralou em primeiro lugar. A história de Rajá não é sobre um tigre que foi domado. É sobre um homem que aprendeu que a única maneira de realmente alcançar o outro lado, de cruzar o abismo que nos separa, não é construindo uma ponte de força, mas tendo a coragem de se despir de todas as suas defesas, ajoelhar-se na lama e simplesmente mostrar que, por baixo de tudo, compartilhamos a mesma e universal vulnerabilidade à dor, e que o reconhecimento dessa dor compartilhada é, e sempre será, o primeiro passo para qualquer tipo de cura. Esta cura, no entanto, não é um apagamento do passado. As cicatrizes, tanto as visíveis quanto as invisíveis, permanecem. Para Rajá, a grama macia do santuário nunca substituirá completamente a memória do concreto frio. O som do vento nas árvores nunca afogará por completo o eco das correntes. Ele vive em um mundo intermediário, um paraíso construído sobre as ruínas de um inferno pessoal, e sua paz é uma paz conquistada, não inata. Ele é um lembrete perpétuo de que a bondade pode consertar o que a crueldade quebrou, mas a peça nunca mais será a mesma. E para André, a cura também não significa esquecimento. Ele ainda se lembra dos olhos do filhote de onça, mas agora a memória não é mais uma acusação, é um memorial. Ele aprendeu da maneira mais dura que salvar uma vida não se resume a técnica e protocolo. Resume-se a reconhecer que em cada ser vivo há um universo de experiências que moldam suas reações. Ele entendeu que a verdadeira força não reside em impor sua vontade sobre a natureza, mas em ter a humildade de se ajoelhar perante a dor dela. A história deles, no fim, transcende o homem e o tigre. Ela se torna um espelho para a nossa própria condição. Quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com a fúria do outro, em um colega de trabalho, em um familiar, em um estranho, e a julgamos como agressão pura e simples? Quantas vezes falhamos em perguntar qual a dor, qual o medo, qual a jaula invisível que alimenta aquela fúria? O gesto de André na lama não foi uma técnica de adestramento de animais. Foi um ato de pura humanidade. Ele não estava tentando domar o tigre. Ele estava oferecendo uma trégua. Um reconhecimento de que, apesar de suas formas diferentes, ambos eram prisioneiros de seus próprios passados. Ambos sangravam por dentro. E naquele breve instante de vulnerabilidade mútua, algo mais poderoso que o instinto e a raiva pôde florescer. Porque talvez a lição mais profunda que Rajá e André nos deixam é esta. A compaixão não é uma fraqueza. É a linguagem mais antiga e poderosa que existe. É a única força capaz de desarmar o medo sem disparar um único tiro. E a coragem mais rara não é a de enfrentar a fera, mas sim a de se ajoelhar diante dela e mostrar que você também tem cicatrizes. Se essa história tocou alguma coisa aí dentro, deixa um nos comentários. Não precisa escrever nada. Esse número já diz que você esteve aqui e sentiu isso. E se você quiser caminhar com a gente pelas próximas histórias reais como essa, se inscreve no canal e fica por perto. Ainda há muitas jornadas para contar.